Ele deitou em si no meu colchão e tentou me estuprar lá. E eu demorei muito para entender o que estava acontecendo. Hoje essa jovem tem 21 anos, mas viveu um drama quando criança. E o pior, dentro de casa. Aos 8 anos de idade, ela sofreu o primeiro abuso sexual do padrasto. Uma nova tentativa de estupro se repetiu 3 anos depois. E eu fiquei paralisada de medo, né? Eu não sei, o nosso corpo fica paralisado, a gente não consegue fazer nada, nem gritar. Eu demorei acho que meio minuto até eu ter uma reação, até que eu gritei. Aí ele saiu correndo, no final ele acabou se inocentando, né? Minha mãe acreditou nele e achou que eu estava sonhando. O caso da adolescente de 16 anos, vítima de estupro coletivo no Rio de Janeiro, abriu uma discussão nacional de um problema recorrente em todo o país. Recentemente, a Polícia Civil do Amazonas prendeu um homem suspeito de estuprar a enteada de 11 anos. A agressão foi tão violenta que a criança teve que passar por um procedimento cirúrgico. No mês passado, pai e filho também foram presos acusados de explorar sexualmente 2 meninas, uma de 12 e outra de 13 anos, filhas e irmãs dos acusados. Esses são apenas alguns das centenas de casos de estupro relatados por mulheres aqui no Amazonas. No entanto, dados divulgados pelo Sistema Integrado de Segurança Pública do Amazonas apontam uma redução desse tipo de crime envolvendo vítimas adultas nos últimos 2 anos. Em 2014, 739 mulheres foram abusadas sexualmente no Amazonas. Já em 2015, 534 mulheres foram vítimas de estupro. Este ano foram registrados 215 casos em todo o estado, uma redução de 11% em relação ao mesmo período de 2015. Apesar da diminuição nos números, o índice ainda é considerado alto pelas autoridades policiais. O crime de estupro ele pode acontecer em diversas circunstâncias. Ele pode acontecer dentro de casa, quando fica configurado aí a questão da violência doméstica também. Ele pode acontecer com menores e pode acontecer na rua com autoria desconhecida. Em todos esses casos é importante nós ligarmos aí o alerta, porque essa mulher ela precisa de ajuda e ela precisa entender que a denúncia ela tem que ser imediata. De 2015 para cá, outro dado também tem chamado a atenção. Todos os dias, pelo menos um caso de estupro de vulnerável é registrado na capital amazonense. A maioria das vítimas são meninas e, no geral, esse abuso sexual contra crianças e adolescentes acontece no seio da família. No caso das vítimas menores, a estatística preocupa ainda mais. Em 2015, foram registrados 211 casos de estupro contra crianças e adolescentes. Só nos primeiros meses de 2016, a Polícia Civil do Amazonas já registrou 187 casos de estupro contra menores. O autor do abuso sexual, o autor do crime sexual, ele não tem uma profissão, ele não tem uma cor de pele, ele não tem uma classe econômica. O abuso, ele geralmente e em sua maioria é intrafamiliar. O aumento da violência contra as mulheres levou este grupo feminino a criar um movimento nas redes sociais para chamar a atenção desse tipo de crime cada vez mais exposto, também pelo aumento das denúncias. A gente precisa lutar por nossas vidas, né? Então não aconteceu só com uma, acontece com todas, mas ainda existe aquelas outras mulheres que são tão oprimidas de um ponto que não conseguem passar essa barreira, né, para que venha denunciar. Então esses números são cada vez maiores.